A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora ou pelo www.radioclubefm.com.br ou também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube e digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. A Casa Espírita Maria de Nazaré está com suas portas abertas, com o bazar funcionando de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar. Eu mando um abraço muito carinhoso, super especial, ao meu querido primo Maurinho Rosa e sua digníssima esposa. Meu querido primo, que tem dois irmãos médicos, que é o Dr. Isolino, Dr. João Rosa, bem como um outro primo, Newton Oliveira. Eles são donos do Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora. Maurinho, receba aí nossos cumprimentos, nosso abraço. Foi um prazer revê-lo. Estamos por aqui ainda na nossa região e nos veremos em breve. Forte abraço. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM, companheiros aí ligados no nosso programa O Espiritismo está no ar. Estamos juntos mais uma vez, então vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. E hoje vamos estudar o testemunho maior. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Firmeza. Tua posição deve manter-se firmemente fiel a Jesus. Permanece preso ao alto, a fim de que possa sustentar as almas que amas na hora do perigo. Firma-te no bem, para seres sempre um ponto de referência quando as pessoas queridas sentirem necessidade de ti. Sê tu a rocha firme em que a âncora do barco desarvorado possa fixar-se sem perigo de sossobrar. Mantém-te sólido a fim de dar apoio a quem se sentir em perigo. Conserva acesos teus faróis para que o viajante perdido possa reencontrar a rota quando se dispuser a seguir, e não abandones a estrada mestra. Quando os que tiverem saído por atalhos escabrosos se sentirem perdidos e quiserem voltar, estarás a postos para ajudá-los com todo amor, dedicação e renúncia. Sê firme e segue. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o testemunho maior. O testemunho de João Batista, embora necessário, deveria ser substituído por um testemunho maior, a ser oferecido pelas obras realizadas por Jesus. O conteúdo do anúncio de João era verdadeiro. Sim, João é aquele que veio abrir os caminhos para a vinda do Messias, não é? Ele
o grande pregador do Jordão, o Messias seria maior do que ele. E ele mesmo vai dizer isso certa feita: é preciso que eu diminua para que o Cristo cresça. O batismo no Espírito Santo, segundo a concepção de João, que haveria de introduzir, substituía o batismo na água praticado por João. De fato, isso é uma realidade, porque Jesus nunca batizou ninguém e também os seus discípulos. Isso é uma prática oriunda da mitologia grega, introduzida pelo imperador Constantino por ocasião do concílio de Niceia. Se não batizasse, morreria na antiga religião pagã, ou seja, seria pagão. Hoje o paganismo praticamente não existe. O Messias seria a presença do juízo de Deus na história humana. Entretanto, seria insuficiente contentar-se com estas pistas e pensar que tudo estivesse resolvido. João era uma lâmpada ardente e brilhante que encantou a muitos, mas era preciso ir adiante. O desafio consistia em reconhecer em Jesus a realização do que fora anunciado por João e recebê-lo como enviado do Pai. Tratava-se de ultrapassar os limites de esperança e acolher o Messias como cumprimento das promessas divinas. Jesus apresentou em seu favor as obras que estava realizando por mandato do Pai. Sim, Jesus é o representante de Deus na terra, né? Ele veio aqui em nome do Senhor para direcionar a humanidade. Nela seria possível detectar a presença da salvação na história humana. Fazia-se necessário, porém, superar os preconceitos contra o próprio Jesus e contra Deus e discernir a ação divina da ação de seu enviado. Contestar-se com a pregação do precursor sem chegar ao Messias corresponderia a ficar no meio do caminho e não atingir a meta apontada pelo próprio João. Quem o envia e se deixava tocar, quem o ouvia e se deixava tocar por sua pregação deveria também topar com Jesus. Então, João tinha vários discípulos. Quando ele saiu em pregação, ele converteu a muitos, e esses muitos passaram então a seguir Jesus por orientação do próprio João Batista. Senhor Jesus, que a conversão e a penitência me preparem para reconhecer em Ti o enviado do Pai e a realização das esperanças humanas. Então Jesus é o nosso farol, né? Sol de primeira grandeza, é que devemos, todos nós cristãos, né, das diversas ramificações, seguirmos a orientação do mestre Galileu. O anjo do Senhor definiu Maria como a repleta de graça. Nesta afirmação está contido um movimento de dupla direção, de Deus para Maria, de Maria para Deus. E neste movimento articula-se o mistério divino da vida da mãe de Jesus. Através, obviamente, do anjo, né, Gabriel, que foi o intermediário, o interlocutor, né, para preparar Maria, o que nós chamamos espírito de luz altamente evoluído. Deus, em seu amor infinito pela humanidade e desejoso de oferecer-lhe salvação e renúncia, escolheu Maria para colaborar no seu plano. Esta escolha não se explica com parâmetros humanos, mas sim perder nos abismos da liberdade divina. Deus concede à jovem de Nazaré a riqueza de suas graças e a predispõe a ser sua interlocutora, dando-lhe sensibilidade para captar os apelos divinos e tornando-o capaz de ir além de si mesma para decidir-se a aceitar o projeto divino. Maria ouvia atentamente o anjo Gabriel, então ela tinha uma percepção, uma sensibilidade muito, muito grande. Maria, por sua vez, embora elevada a um nível altíssimo de brandura, de evolução, que lhe fora comunicada pela plenitude, conservava a simplicidade e a humildade de quem se sabia ser servidora. Então imagina aquela responsabilidade enorme, e ela é muito humilde, aceitando de bom grado ser aquela que geraria no ventre o filho amado de Deus. Em seu coração não houve lugar para soberba e vanglória. Agradecida por Deus, mantinha-se no escondimento, não exigindo para si tratamento condizente com sua condição de mãe do Filho de Deus. Bastava-lhe saber-se cumpridora da vontade de Deus.
ajudada pela graça que a planificava, não ambicionava grandezas mundanas, uma vez que possuía o bem mais precioso, estava repleta do próprio amor de Deus. Então era um ser, que ligava mentalmente à pátria espiritual, tendo os recursos necessários para cumprir muito bem a sua grandiosa missão. A genealogia de Jesus contém elementos importantes: a correta compreensão de sua identidade. Seu objetivo é mostrar a inserção de Jesus na história do povo de Israel e fazer sua presença na história humana, ligar-se com a longa história da salvação da humanidade. Jesus, portanto, é apresentado como um verdadeiro homem e não como um ser estranho vindo do céu, não se sabe bem como. A sucessão de gerações que prepara a vinda do Messias, Jesus, é um retrato da humanidade. Representando a lista de nomes, encontramos gente de todo tipo, piedosos e ímpios, pessoas de comportamento correto e gente de vida não recomendável, operadores de justiça e indivíduos sem escrúpulos no trato com os semelhantes, judeus e estrangeiros, homens e mulheres, todos eles formam o substrato humano no qual nasceu Jesus. Sim, Jesus nasceu na Judéia, hoje pertence à Palestina, mas era Estado de Israel, e vem dentro daquela genealogia ali, porque começaram com José, seu pai adotivo, enfim. E nessa genealogia, como citado, tinha pessoas boas, pessoas ruins, pessoas de todos os níveis, Esta é a humanidade carente para o qual ele foi enviado pelo Pai. Jesus, porém, é apresentado como o fato de concepção virginal aponta nessa direção. Quando a lista chega em José, disse que ele é esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. A sucessão pela linha masculina é rompida, ficando implícito que o pai de Jesus é o próprio Deus. Ou seja, a salvação não é obra do ser humano, ela é oferecida pelo Pai por meio do Messias Jesus. Isso aqui é uma parte um tanto polêmica, Muitos não concordam, que Jesus é filho de José, com Maria, mas a virgindade de Maria não estava ali no ímã, estava na sua santidade, na sua beatitude, na sua renúncia. Essa é a verdadeira virgindade de Maria, um ser virginal, um ser sem mácula, sem malícia, sem orgulho, vaidades pessoais, enfim, esta é a verdadeira santidade e também virgindade de Maria, que muitos não conseguem compreender. Tendo excluído a paternidade humana na geração de Jesus, a genealogia deixou sem explicação a participação de José no nascimento do Messias. Para superar esta lacuna, José é apresentado como um discípulo fiel que se deixou guiar por Deus e, assim mesmo, sem ter evidências, aceitou colaborar na obra. O esposo de Maria foi definido como sendo um homem justo. Em suas dúvidas a respeito da noiva que se apresentara grávida, soube ouvir a voz de Deus e submeter-se a ela. O pedido de Deus era claro: José deveria acolher Maria como esposa e assumir como filho o que nela fora gerado. A função de José seria a de garantir a identidade social do menino Jesus. Doravante, este seria reconhecido como filho de José, embora fosse Deus seu verdadeiro pai. Em seu papel de pai adotivo, competia-lhe dar ao menino o nome Jesus e, com isso, evidenciar sua missão. A obediência de José possibilitou o cumprimento do projeto salvífico divino, pois Jesus tornar-se-ia o Emanuel, a presença de Deus na vida da humanidade. Em Jesus começaria uma nova etapa da história, sendo ele o acesso definitivo a Deus. Seria Deus conosco, caminhando com a humanidade pecadora. Em tudo isso foi grande o mérito do humilde José. A chegada do Messias Jesus, além de ter sido preparado ao longo da história de Israel, teve também uma preparação imediata. Uma série de fatos colaboraram para isto.
entre eles o nascimento miraculoso de João Batista, quem seria confiada a missão de ser o precursor do Messias Jesus para preparar-lhe o caminho. O anúncio do nascimento de João está calcado na história do nascimento de grandes personagens do Antigo Testamento. Aparece a Zacarias, um mensageiro divino encarregado de ajudá-lo a compreender o que lhe haveria de acontecer por obra de Deus. Zacarias apresenta ao anjo empecilhos para a concretização do plano divino, como o da velhice e esterilidade de Isabel. Foi necessário um sinal para confirmar a veracidade das palavras do mensageiro divino, e este sinal consistiria nisto: Zacarias ficaria mudo até que as palavras do anjo se realizassem. O nome que o velho sacerdote deveria dar a seu filho seria já um prenúncio da chegada do Messias. João significa o Senhor mostrou o seu favor. Sendo assim, o Messias, cujos caminhos seriam preparados por seu precursor, estava destinado a ser uma manifestação da misericórdia de Deus pela humanidade, que não havia sido esquecida, nem tinha sido relegada ao desprezo. Competia a João levantar esta bandeira. Maria ocupou um lugar de destaque, aceitando acolher a proposta de Deus de assumir a maternidade do Messias Jesus. A escolha de Maria não se explica no plano humano. Era uma jovem já prometida em casamento a um descendente da casa de Davi. Não pertencia a nenhuma família nobre e rica e habitava numa cidade escondida e mal afamada. Não passava por sua mente ligar-se de algum modo ao Messias. Humanamente falando, ela não possuía os requisitos necessários para ser mãe do Salvador. O diálogo de Maria com o anjo revelou a imagem que ela fazia de si mesma, bem como o que Deus pensava a respeito dela. Da parte de Deus, era considerada repleta de graça, amada por Ele, bendita entre todas as mulheres. Em outras palavras, possuidora dos requisitos necessários para ser colaboradora. Este requeria alguém totalmente disponível para Deus, despojado de si mesmo e dos próprios interesses, e disposto a assumir uma missão superior a tudo que se possa imaginar. Maria, por sua vez, tinha consciência de suas limitações. Não podia imaginar que Deus a tivesse em tão alta conta. Não conseguia conciliar a concepção do Messias. Estava longe de compreender o que significa. Contudo, como se sabia serva, não receou aceitar cegamente o projeto de Deus. A visita de Maria a Isabel revelou traços importantes da personalidade da mãe do Messias Jesus. Ao levantar-se e ir às pressas até a Judéia para servir a uma parenta necessitada de sua ajuda, Maria demonstrou sua disponibilidade para servir, sem interpor nenhum obstáculo. Viagem longa, caminho perigoso, sua gravidez. Muito menos julgou que a condição de mãe do Messias a colocava numa situação de superioridade. Com toda simplicidade, ela se pôs a caminho para servir. A saudação de Isabel sublimou o quanto Maria era querida por Deus. Era uma mulher abençoada e trazia no ventre um ser igualmente abençoado. Por conseguinte, portadora e penhor de bênçãos, donde a alegria de João Batista ainda no ventre materno, quando do encontro com a mãe de Jesus. Esta era bem-aventurada, sobretudo por ser mulher de fé, capaz de acreditar no cumprimento de tudo o que lhe fora dito da parte do Senhor. As palavras de Isabel foram inspiradas, explicaram perfeitamente bem o que se passava com Maria. Talvez a própria mãe de Jesus não compreendesse as reais dimensões de sua relação com Deus. Sua simplicidade impedia de se ter em grande conta. Sua condição de mãe do Senhor não mudou a ideia que fazia de si mesma. A servidora de Deus estava ali para servir a parenta necessitada. Uma coisa implicava a outra.
O hino de louvor proclamado por Maria ao visitar Isabel, Deus contou com instrumentos humildes, como foi o caso de Maria, que não passava de uma simples serva, resultava da misericórdia divina, presente ao longo da história da humanidade e manifestada na vida de quantos foram tementes a Deus. Por outro lado, consistia na desarticulação dos esquemas erguidos por pessoas soberbas, que se bastavam a si mesmas, davam as costas para Deus e se prevaleciam do próximo. A segurança dessas pessoas seria arrasada, reduzindo-as a uma situação de total indigência. Só assim haveriam de ter consciência da inutilidade dos bens acumulados. A atitude de Deus com os pobres, os humildes e com quem se faz servidor é radicalmente oposta. Os humildes serão elevados e valorizados, os famintos saciados, os abatidos reerguidos. Tudo isso é obra do amor. Maria trazia no ventre aquele que fora destinado por Deus para instaurar a salvação da humanidade, sinal evidente de que Deus não se esquecia de suas promessas e não abandonava os que necessitavam de salvação. As maravilhas realizadas na vida de Maria seriam, por conseguinte, indício das maravilhas que o Senhor iria realizar na vida de cada ser humano. Toda a humanidade tinha, pois, como Maria, motivos para engrandecer o Senhor. Todos os fatos relacionados com o nascimento de Jesus aconteceram sob a ação de Deus. Cada pormenor manifestava a misericórdia divina e o carinho com que a vinda do Messias estava sendo preparada. O nascimento de João Batista foi visivelmente conduzido pelo Pai. Quando o menino foi dado à luz, os vizinhos e parentes reconheceram no fato uma demonstração do amor de Deus para com os pais dele, Isabel e Zacarias, bem como para com todo o povo. Quando se perguntavam o que seria deste menino, já estavam intuindo a grandeza da missão que o esperava. O sinal da benevolência divina manifestou-se também na recuperação da fala de Zacarias, assim que ordenara dar ao filho o nome de João, embora a contragosto da parentela. De acordo com o seu nome, o menino seria um sinal permanente de que Deus usa da misericórdia e é favorável. Sendo assim, seria portador de esperança e de consolação, transmitindo a certeza de que haveriam de se cumprir as antigas promessas divinas. Da boca de Zacarias saiu também um hino de louvor a Deus. Mais que ninguém, o pai de João Batista fora testemunha da presença providente de Deus na vida de seu povo. Seu louvor tinha fundamento. O Senhor já começara a se manifestar. Zacarias, cumprindo-se na história de Israel por meio da libertação trazida pelo poderoso Jesus, suscitado no meio do povo. Finalmente, a tão esperada visita de Deus se concretizava e a libertação, há séculos acalentada, se fazia verdade. A seu filho, recém-nascido, competia a tarefa de preparar os caminhos da libertação que estava próxima. Com Jesus, renascia a esperança no coração do povo. Deus não se esquecera das antigas profecias. As promessas seriam realizadas e o povo resgatado da escravidão a que fora reduzido. Sem dúvida, a servidão pior do egoísmo. Fazia-se necessário uma remissão urgente. Só assim seria possível servir a Deus de maneira agradável na justiça e na santidade. O Altíssimo, do qual João seria profeta, despontaria como luz para tirar a humanidade das trevas e das sombras da morte que a havia reduzido. Doravante, seria possível trilhar os caminhos da paz, deixando para trás a injustiça e a iniquidade. O canto de Zacarias, saudando o nascimento de seu filho, era de louvor pelas promessas cumpridas, mas também profecia do que Deus iria realizar. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Arrependimento. Arrepender-se, dizem, é abrir-se para o bem. Trata-se de uma ação reparadora. Quando nos arrependemos, pedimos desculpas e perdão do mal praticado, de forma que permaneçam os resultados felizes. É preciso coragem para identificar o nosso erro. Nobreza de caráter o tentar repará-lo.
Existem, no entanto, algumas situações em que tomamos certas atitudes que, por mais desejemos, não as temos como reparar. Como reparar a negação de um abraço, o diálogo? Como reparar aquele momento em que nosso irmão esperava nossa mão, amparando-o, e deixamos de oferecê-la? Momentos em que, por sofrimento próprio ou por revolta, decidimos não confortá-lo. Essas são aquelas circunstâncias difíceis de serem sanadas. Não há como voltar para aquele minuto, reviver aquela circunstância. Uma adolescente judia, quando foi de forma agressiva retirada de sua casa com a família e acomodada em uma carroça com bancos de madeira, recorda da tristeza de seu pai. Lembra que ele, saindo da casa, ficou parado, olhando para a porta. Parecia confuso, como um viajante que procura chaves nos bolsos na escuridão da noite. O soldado o insultou, escancarou a porta com um chute e gritou para que ele aproveitasse a festa para seus olhos. Ele olhou para o espaço escuro. Parecia atordoado, como se não conseguisse decidir se o soldado estava sendo gentil ou indelicado. Depois, veio em direção à carroça para se juntar aos demais. A menina ficou dividida entre o desejo de proteger seus pais e a tristeza por eles não a poderem proteger. Sentada ao lado da irmã mais velha, ela a viu assustada. Magda era quem sempre desafiava a autoridade, adorava provocar os outros. Agora parecia apavorada, porque aqueles homens empunhavam armas e a violência estava presente. Anos depois, lembrando desse triste dia, diria a menina: em minha lista de arrependimentos, este se destaca. Não segurei a mão de minha irmã. O que viria em seguida seriam meses de medo, fome, frio. Ela e a irmã sobreviveram aos campos de concentração. Sua mãe foi mandada para o forno crematório no primeiro dia, logo na chegada. Foi-lhe dito que em breve ela veria sua mãe. Naquela noite, quando perguntou quando a poderia ver, uma prisioneira lhe apontou a fumaça subindo de uma das chaminés à distância. Sua mãe está queimando lá dentro. É melhor você começar a falar dela no passado. Estavam sós, as duas irmãs. Mais de uma vez será Magda quem a salvará. Quando estava tão fraca que não conseguia se mover de um local ao outro, nas transferências de campos, ela a carregou. Quando foram colocadas em filas desordenadas para o corte de cabelo, a retirada das roupas, o furto das suas identidades, Magda não saiu do seu lado. Então, quando chegou a libertação, quando acabou o sofrimento para se iniciar a luta pelo reinício de uma nova vida, ela amargaria repetidas vezes aquele gesto tolo: não ter segurado a mão de sua irmã. Aquele era um momento de desespero em que tudo lhes estava sendo retirado. Por que não atendera ao ímpeto do afeto? Pensemos a respeito e, em circunstância alguma, detenhamos o gesto de carinho. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para se sentir forte. Pois em todo instante, confie em Deus. Tudo que tens é bênção de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não entremos na mesma faixa vibratória dos ofensores. Eles são doentes e por isso precisam humilhar alguém para se sentir fortes. Lembre-se que Ele é um necessitado da nossa oração. E confiemos em Deus sempre. E tenhamos Jesus como nosso farol, como nosso roteiro de vida. Muita paz, que Ele nos abençoe.
Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado a você, Pedrosa, pela oportunidade de dividir o programa de hoje com você. Estaremos juntos em outras oportunidades, se assim Jesus nos permitir. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos